Estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco na sua TV Rio Branco, canal 8 do SBT. Mais uma vez, obrigado de coração pela sua audiência. Eu quero, antes de começar este bloco com o Denis, fazer aqui um registro especial. Na segunda-feira não teve programa, né? Então, o primeiro programa da semana foi ontem. E então, mesmo tardiamente, faço questão de registrar aqui, com muito prazer, o aniversário de mais um ano de vida, né? Mais um ano de vida, digo, do doutor Ciro Facundo de Almeida, desembargador aposentado, um homem que sempre agiu com retidão, com decência, com ética, e que enalteceu e engrandeceu e muito o Tribunal de Justiça do nosso Estado. Hoje, aposentado, está curtindo a vida ao lado da família, mora na mesma casa, né, que ele morava antes de ser desembargador, ali na Coab Bosque, está lá, sempre nos assiste. Ele, toda a família, muitíssimo obrigado pela audiência, doutor, e parabéns pelo seu aniversário, mesmo tardiamente. Que Deus continue iluminando a sua vida e da sua família, porque o senhor merece. Tá? O senhor não é acreano de nascimento, mas é por opção. Todo mundo sabe que o senhor é nordestino, é cearense. Mas optou por morar no Acre. E a gente se orgulha muito de ter o senhor como amigo e também como conterrâneo agora. Ok? Agora, com o apoio do Supermercados Araújo, do Grupo Dalcar, da Estrute Saúde e Vida, que representa no Acre os produtos Amazônia Estrute, entre os quais o óleo de avestruz, tá? Eu tenho o prazer de conversar agora com o cientista político, o meu amigo Denis Santos, da Data Control Informática. Ele tem mais um empreendimento aí. Boa noite, Denis. Tudo bem? Boa noite, Vinícius. Tudo bem? Prazer recebê-lo aqui no programa. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui fazendo parte dessa família. Você continua inovando, né? Com certeza. A vida empresária no Acre tem que ter, no Acre e no Brasil, tem que ser vivida de inovações, senão fica para trás. Denis, por questão de justiça, já que acho que não teve ninguém ainda que teve essa lembrança de fazer justiça, eu gosto de ser justo. Embora não seja completamente, ninguém é perfeito, né? Claro. Mas sempre que eu tento ser justo, todos os dias. Aqui o Ibope já pegou de goleada, até mesmo um dos institutos mais, digamos assim, mais conhecidos no Brasil e na América Latina, que é a Datafolha, já errou também aqui. Outros institutos de pesquisa também erraram. O seu ainda não errou, nem na disputa para governador, muito menos para prefeito. Teve algumas falhas para cargos proporcionais, que isso é normal. Então está de parabéns a Data Control, que sempre tem acertado, inclusive os percentuais lá, os mínimos detalhes. Qual o segredo? O segredo é trabalhar sério. Primeiro você dizer, não vou resolver, eu não vou dizer o segredo, senão aí não vai. Não, o segredo é trabalhar sério. O segundo segredo é que a gente conhece a nossa realidade. Tem essa vantagem também, você é daqui, nossa realidade, né? Bem melhor que qualquer Claro. outro instituto que vem de fora. Eles podem ter muita técnica, pode ter tudo, mas não conhece a realidade do nosso estado, não conhece a realidade da nossa cidade, do nosso povo. Então, esse é o segredo, é simples, é conhecer. E a outra coisa é a gente estar participando ativamente lá dentro. Eu não gosto de entregar só na mão de pessoas. Eu entrego na mão de pessoas, mas faço parte também. Fica vigiando. Em todas as fases do processo. Isso é bom. Com certeza. Muitos institutos confiam muito no pessoal de campo. Às vezes um erro de um compromete toda a equipe, né? Sem dúvida que sim. Eu costumo dizer para o meu pessoal que faz campo, a parte deles é fundamental. As outras partes, o sucesso dela depende da aplicação no campo. Se o campo for bem feito, o resto tudo é um sucesso. A pesquisa via telefone, ela é confiável? Olha, não vou dizer que não seja confiável. O problema é que quando você faz uma pesquisa via telefone, você tem algumas variáveis. E, né, essas variáveis podem ser omitidas ou mesmo mentidas. Por exemplo, quando você faz uma entrevista olho no olho, você faz ideia mais ou menos de qual é a idade dessa pessoa. Se você faz uma entrevista por telefone e você pergunta qual é a sua idade, ela pode... Ela pode mentir a idade dela. E então aí deixa de ser uma pesquisa cientificamente e passa a ser uma enquete, porque não segue o princípio da amostra perfeita em relação à amostragem. O sorteio dos bairros a serem
pesquisados. É importante isso? É importante, sim. Isso é muito importante, porque cada bairro tem suas características socioeconômicas. Então, quando você trabalha uma pesquisa, que você faz sua amostra, ela tem que seguir criteriosamente o perfil do público-alvo. É uma amostra estatística. Você tira uma parte do todo, e esse todo tem que ser bem representado, senão não temos... O que pesa mais, na sua opinião, com a experiência que você tem mais de 20 anos no mercado, seria o nível social ou o intelectual? Olha, a gente não pode elevar um em detrimento de outro. Quando nós trabalhamos geralmente com 4 variáveis: sexo, faixa etária, escolaridade, renda. E, em alguns casos, até religião. Passaria a ser 5 variáveis. Então, isso não tem importância um sobre o outro, porque cada um representa o universo que ele está inserido. E o que fazer, Denis, para diminuir o máximo possível a margem de erro? Bem, o máximo, você tem uma solução. E tem pesquisa que diz, olha, o nível de erro é de 5% para mais ou para menos. Então pode chegar a 10%, quer dizer, fica meio complicado. Não, né, você fazer uma pesquisa com essa variante aí da margem de erro é em função da quantidade de entrevistas que você coleta. Quanto mais entrevistados, menor a margem de erro. E por que alguns dizem, não, essa pesquisa é igual um exame de sangue? Para você saber que o cara está doente, não precisa só um pouquinho de sangue. Isso é um equívoco. Existe, inclusive, a quantidade mínima para que você tenha uma pesquisa minimamente confiável. A cidade de Rio Branco, por exemplo, qual seria o número mínimo de pessoas? O mínimo de pessoas confiável seria 400 pessoas. 400 pessoas. Aí você atingindo todos os bairros. Para você ter uma margem de erro de 3%, você tem que entrevistar já mais de 1.000 pessoas. E é isso que você sempre faz? Sim, nós já fizemos a maior pesquisa feita pelo Datacontrol aqui no Acre, foi realizada no ano 2000. Foi incrível, nós entrevistamos 5.000 pessoas, mas de erro 0. E foi a partir dessa pesquisa que nós fizemos, bem antes das eleições, que em um dos momentos nós desbancamos o Ibope, categoricamente no ano de 2000. Quando o Ibope dava 3 pontos de vantagem para o Angelim, nós dávamos 2,83 para o Flaviano. O resultado da eleição foi 3 pontos de vantagem para o Flaviano, com diferença de 0,17% do nosso dado para o dado real. Muito bem. Agora vamos à grande novidade, só dar uma parada, depois a gente volta na pesquisa de novo. Você está inovando aí, você está lançando mais um empreendimento, digamos assim. Aqui no Acre, de vez em quando a gente assiste aí pela televisão alguns prêmios para fulano, para cicrano, para isso, para aquilo outro, ninguém sabe qual é o critério que isso acontece. E nós estamos trazendo para o Acre algo que já acontece no Brasil há bastante tempo. Nós estamos criando o primeiro top of mind do Acre, que quer dizer o que primeiro vem à mente. O que é mais lembrado. O que é mais lembrado. Diz que o quem aparece mais é mais lembrado. Quem é mais lembrado, exatamente. O marketing, a mídia influencia muito nisso. Agora tem um detalhe, existe uma diferença entre ser lembrado e inspirar confiança, né? Sim, sem dúvida que sim. Tem isso também, sem dúvida que sim. A própria pesquisa que nós fizemos mostra isso. E quando eu disse que há muitas maneiras de premiar, nós estamos trazendo o Top of Mind, que é um critério científico. Ele não é uma pesquisa, não é uma enquete. É uma pesquisa. É uma pesquisa, porque a pesquisa, ela obedece ao critério científico. A enquete não tem critério nenhum. Antes de chegarmos lá onde você quer, e eu também, só mais um detalhe para mim acabar não esquecendo aqui. A pesquisa de mercado, ela também pode ser tão útil quanto a pesquisa eleitoral? A questão de investimento? Ela é utilíssima. Hoje, aliás, quem tem juízo trabalha com pesquisa. Qualquer grande empreendimento. Aqui, por exemplo, aqui no Acre, eu tenho clientes que estão, por exemplo, agora está acontecendo um investimento de mais de 50 milhões de reais
E toda vez que ele vai fazer um investimento alto, eu faço um trabalho de pesquisa de mercado para ele. O que acontece? Isso já faz mais de 10 anos. O que acontece? Ao longo desses 10 anos, todos os empreendimentos que ele fez têm sido sucesso absoluto. Isso faz parte de um planejamento estratégico. Faz parte de um planejamento estratégico. Você não pode atirar no escuro. A pesquisa bem feita, ela detecta até o lado da rua que o seu investimento é possível de ter mais sucesso. Parece estranho a gente falar isso, mas não é. Ali na estação tem um rapaz que vende lanche, e aí o movimento em si, na própria calçada, né, e tal, e aí ficou cheio de buracos a calçada, e ele não esperou pela prefeitura, colocou o lanche para o outro lado da rua, enquanto ele mesmo fazia a reforma. 3 dias de prejuízo, o pessoal passava e ninguém olhava para o outro lado da rua, quer dizer. Com certeza. E era a mesma equipe, o mesmo produto. Olha o segredo. Por isso o segredo é exatamente esse. É você estar no lugar certo, com o produto certo, esperando o cliente certo também, que é o que você aspira, né? Quando você faz uma pesquisa, dificilmente você erra. Nós fizemos muitas já aí e o resultado tem sido extremamente positivo. Por conta disso, a gente tem mantido os clientes e tem adquirido novos clientes também. Ela acerta também, em sua maioria, até no mercado imobiliário, por exemplo? Esses exemplos que eu lhe citei são do mercado imobiliário. Coincidência ou não? Coincidência, porque eu prefiro não mencionar o nome do meu cliente. Aliás, não tenho só um nesse mercado, tenho mais de um cliente nesse mercado. E o mercado imobiliário, então, é essencial. Se bem que ele sofreu um golpe agora com essa história da crise, o fechamento de financiamentos, alta de juros, enfim. Complicou, né? O golpe é circunstância todos os setores do que vem passando no país. O país está num momento extremamente difícil, do ponto de vista político e econômico, principalmente. Então, até quem tem dinheiro está com medo de investir. Quem não tem está com medo de contrair empréstimo. Com certeza, não tem dúvida nenhuma. Isso é alto risco, né, hoje. Até quem tem produto para vender não quer vender agora, porque espera, é aquela questão de especular, né? Espera o melhor momento. Nós estamos vivendo um momento já com a inflação relativamente alta, né? O que se estava acostumado, né? Depois do início do Plano Real, a gente viveu um momento de estabilidade grande. E agora nós estamos numa situação instável. Ninguém sabe qual é o futuro do país ainda nesse momento. Denis, com relação ao outro empreendimento, vamos lá então, como é que vai funcionar isso na prática? Bem, o Top of Mind é uma pesquisa que nós vamos fazer anual. Ela vai ser anual para a gente designar, por exemplo, o que são marcas fortes e lembradas do mercado. E quem são marcas furadas também. Também. Por exemplo, nós vamos citar qual a emissora de rádio mais lembrada, qual o canal de televisão mais lembrado, qual o político mais lembrado, qual loja de material de construção mais lembrado. Não é o caso de lembrado, mas aí nós divergimos um pouco, não divergimos propriamente, mas mudamos o foco um pouquinho para falar sobre qual o poder mais confiável. Aí que está. Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Isso também nós vamos. Porque aí tem uma diferença entre ser lembrado e confiável, né? Sim. Por exemplo, qual o político mais lembrado do país hoje? Duvido que tenha um dos caras mais conhecidos depois da própria presidente Dilma e o Cunha, alguém mais conhecido que é o Zé Disseu. Miro Teixeira é conhecido? Não é, e é um dos melhores congressistas. Então, essa também, esse detalhe também. Sem dúvida que sim. Nesse momento nós estamos fazendo de questão de ser mais lembrado. E, embora tenha um fator que considera muito para que você seja lembrado, é o cargo que você está ocupando. Isso influencia. O momento, né? Sem dúvida que sim. Nessa pesquisa nossa, nós... Por exemplo, nenhum presidente de Câmara foi tão conhecido quanto o Eduardo Cunha. Sem dúvida que sim. Talvez não pelo lado bom, né? Mas pelo lado ruim, né? É verdade. Inclusive, não faz parte do Top of Mind, mas nos dias subsequentes nós vamos lançar no nosso site 2 perguntas que o povo
respondeu, que são referentes às duas pessoas mais comentadas no momento hoje, presidente Dilma Rousseff e Eduardo Cunha. Nós fizemos duas perguntas, se o povo acreano é a favor ou contra o impeachment da presidente. O sujo e o mal lavado. E fizemos ainda a pergunta se o povo é a favor ou contra a cassação de Eduardo Cunha. Isso aí todo mundo vai ficar sabendo a partir de, provavelmente, no sábado. O lançamento vai ser na sexta-feira? Na sexta-feira, às 20 horas, no Hotel Gran Lune, aqui na Avenida Ceará. Pertinho da TV Rio Branco. Pertinho da TV Rio Branco. Quase ao lado do Cine João Paulo. Exatamente. Que horas? Às 20 horas. Às 20 horas. Muito bem. É importante isso porque quem quer investir no agro, quem acredita ainda no nosso potencial econômico, não pode abrir mão de ter, né, esses dados. Olha, pesquisa é informação estratégica. Existe aquele tema que se diz o seguinte: quem tem informação tem o poder. Claro. Então, quem tem informação tem isso o poder. Isso vem desde a Idade Média, né? E eu diria até que todo gestor que tem boa fé, ele tem esse instrumento na mão. Com certeza. Poderosíssimo. Até, por exemplo, às vezes vence a guerra não é quem tem os melhores equipamentos, as melhores armas e a maior quantidade de munição, mas quem conhece melhor o inimigo, quem conhece melhor a si próprio, né? Sim, com certeza. Seu potencial. Por isso até que tem alguém que compara eleição com guerra. Que na verdade não deixa de ser. Não é uma guerra com utilização de armas convencionais, mas utiliza as armas da informação. As armas da informação. A informação é fundamental. É tudo. Conversei aqui com o Denis Santos, da Data Control Informática, e agora um novo empreendimento que será lançado na sexta-feira, para todo mundo convidado a prestigiar. Foi um prazer, Denis. Caso você queira acrescentar algo, fique à vontade. Obrigado. Não, só desejar um obrigado à TV Rio Branco pela oportunidade e convidar a TV Rio Branco e o Jornal Rio Branco, que certamente serão citados. Não vou te dizer qual o grau de citação, mas estarão sendo citados segundo o que o povo falou. Muito bem. Depois do intervalo comercial, e lembre-se, TV Rio Branco está sempre ao seu lado. Por isso que ela é bem lembrada também, né, Denis? Até já.